o apagão político. O apagão de São Paulo, causado por essa empresa que faz parte da divisão quando foi feito o sistema de privatização da parte elétrica do Estado de São Paulo, da distribuição de energia no Estado de São Paulo, e me parece que ela não tem cumprido com as suas obrigações na parte de manutenção. Aqui acho que vale a pena a gente explicar alguma coisa. A culpa não é da Enel, a culpa é do governo federal, que inclusive o apagão de São Paulo não causou nenhum transtorno aos políticos que estão liderando, né? Aliás, os dois só, os únicos agora, que estão liderando a corrida à Prefeitura de São Paulo. É bom que a sociedade saiba o que foi esse processo de privatização. O processo de privatização foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso e junto com o processo de privatização se trouxe as agências nacionais, ou seja, as agências de regulação que tinham a função de preservar o interesse do Estado e o interesse da sociedade. Porque o PT fez um mal, como tem feito um mal terrível para o Brasil, inclusive nessas crenças que ele cria. Quando o Brasil privatiza, o governo, o Estado privatiza alguma agência, ele não entrega o patrimônio, ele fica com parte do patrimônio, ele fica com 20%, 30% do valor desta nova privatização dessas novas empresas. É isso com a Petrobras, ele tem 37%, ele tem uma grande porcentagem na Vale do Rio Doce. Enfim, quando faz o processo de privatização, o governo fica com parte das ações, das quais ele pode vender ou pode adquirir no mercado, aumentando o seu número na participação. Esse é o mecanismo que veio dos Estados Unidos, veio da Inglaterra, não foi inventado aqui no Brasil. Acontece que quando o Lula ganhou a eleição em 2002, ele ouviu falar que a Anatel, que era de telefonia, que foi a primeira que foi criada, iria aumentar o preço da tarifa. E ele disse que não, que quem aumenta o preço da tarifa é o governo. A partir daí que ele entendeu o que eram essas agências, ele destruiu as agências. Transformou essas agências em cabide de emprego. Quando, na verdade, a agência ela é um órgão do Estado controlada pelo TCU e pelo Congresso Nacional. Elas são independentes. São elas que controlam o contrato de privatização, se as empresas que privatizaram estão cumprindo com suas obrigações, se elas estão atendendo às necessidades da sociedade. A partir do momento que ele cria essas agências, transforma essas agências em centros políticos de negociação política, simplesmente acabou o conceito de agência nacional. Ou seja, não se controla nada. Quem faz o preço do petróleo? A Petrobras ou o governo. Quem deveria fazer? A ANP, a Agência Nacional do Petróleo. É ela que é responsável pelo aumento do preço do petróleo. Não, ele fez uma anarquia, uma bagunça, destruiu. E essas empresas são empresas multinacionais muito fortes. O que eles fizeram? Tomaram conta do país. Quem não teve problema com Telefônica, quem não teve problema com a agência de eletricidade, quem que não teve problema com cartão de cartão saúde, que é a Anvisa que controla, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, né? Ou seja, eles fazem o que eles querem, ou seja, o poder econômico passou a dominar, quando essa era a finalidade da agência, isolar o aspecto político da atividade econômica. Então, o que a ANEEL tem feito em São Paulo, o que aconteceu em São Paulo, é simplesmente falta de controle sobre essas agências, porque eles têm que cumprir o contrato, não podem prejudicar a sociedade. Então, esse processo de privatização, ele é muito bem sustentado, muito bem amparado por lei,
brasileira, desenvolvida no Brasil, e como é que a gente pode, de uma certa forma, criticar esse sistema, se a própria agência, o próprio governo a destrói.